Olá, tudo bem? Alunos da MF Alcebiades, do 6º ano A e 6º ano B. Eu sou a professora Drusila, de Língua Portuguesa. Estou aqui para explicar o módulo 7, certo? De Língua Portuguesa. Então, vamos lá. Nessa videoaula de hoje, eu vou passar as instruções de como vocês vão fazer a leitura e responder aí o 7º módulo de Língua Portuguesa. Então, no 7º módulo de Língua Portuguesa, vocês estão vendo que nós vamos trabalhar com o gênero poema, que vocês já conhecem, né? Então, a gente já começa o módulo com um poema com o título Será que pode? Então, nós temos esse poema aí, né, com várias estrofes, aí vocês vão fazer a leitura e sempre depois da leitura nós temos algumas perguntinhas. Então, as perguntas vão ser sobre esse texto aqui, sobre esse poema, né? Então, a pergunta que tem aí na aula 2 é se você já leu algum texto nesse formato, né? O texto ele foi fácil ou difícil de entender? Então, são perguntas bem subjetivas, né? Perguntas pessoais. Na aula 3, nós temos uma imagem que vocês vão olhar aí no livro didático, na página 114, né? E responder 4 questões que tem da página 115. Lembrando, gente, que vocês só vão colocar as respostas no módulo, certo? Não precisa copiar as perguntas, ok? E aqui na aula número 4, nós temos o conceito de o que é um poema, né? O poema ele é uma obra literária, né, que pertence ao gênero da poesia. E aí, na apresentação, pode surgir o quê? Pode surgir em formas de versos, estrofes ou em prosa, né? E qual é a finalidade aí do poema, né? Manifestar sentimentos, emoções, né? Nesse caso daqui, ó, da aula número 1, nós temos o poema que ele está em várias estrofes, né? E versos, os versos são as linhas e as estrofes são esses grupos, né, de versos que estão aí formando o poema, ok? Então, aqui ele vem falando o que é o poema e ele vem dizendo, né, falando do que é o verso, quais são as estrofes, o que são rimas, né? As rimas são palavras que combinam, geralmente elas têm o mesmo som, certo? E aqui tem um resuminho bem bonitinho, bem arrumadinho para vocês. Depois, vocês vão ter algumas perguntas sobre quantos versos e quantas estrofes possuem aquele poema lá em cima, esse aqui da aula 1, ok? Então, vocês leiam de novo o poema para poder responder as questões que tem aqui na aula número 6. Na aula número 7, nós temos pesquisa. Vocês vão pesquisar um exemplo de poema que você gostou de ler, de escrever, e vocês vão escrever o título do poema e o autor. Não precisa copiar o poema todo, não. Basta colocar o título e o autor. Na aula número 8, ainda é sobre a pesquisa do poema que vocês escolheram. E aí vocês vão responder o poema que vocês escolheram, né, que vocês pesquisaram na internet, sobre o que esse poema trata. Então, não é que vocês vão copiar o poema, vocês vão dizer o poema fala sobre isso, isso e isso, com as palavras de vocês. Qual é o assunto? Né? Quantos versos e estrofes o poema possui, o que vocês pesquisaram, certo? Aqui na aula número 9, que é a penúltima, vocês vão apenas fazer a leitura de um poema de Manuel de Barros, que está no livro didático, na página 117. E na aula número 10, vocês vão escrever com as palavras de vocês o que vocês conseguiram compreender sobre esse poema de Manuel Bandeira, que está no livro didático. Certo? E aí finaliza o módulo 7 de Língua Portuguesa, que é todo baseado no gênero poema, que vocês já leram algum poema, né? Conhecem algum poema? Então, aqui nós vamos aprofundar os nossos conhecimentos sobre o gênero poema, beleza? Então, fica aí a dica para vocês fazerem aí durante essas 2 semanas, certo? O módulo 7 de Língua Portuguesa. Qualquer dúvida é só ir lá no Instagram, @profdrumusic. Vai lá, profdru, que vai me achar lá no Instagram, certo? Também tem o meu e-mail, sila30507@gmail.com. Pode falar comigo de segunda a sexta, que eu estarei disponível para tirar as dúvidas de vocês, ok? Um abraço e até a próxima aula.